Mas aí eu reproduzi, né? Tava meio ruim a... Quem que é esse primeiro daqui da Moração, esses caras? Primeiro aqui é o baiano, Torres, José. Esse aqui era do Bradesco não, do Banco do Brasil. Aí aqui eu já tava de BCN também. Esse aqui era Filtrosman e Filtrosman. Legal, tinha umas corridas boas aqui, né? Você veio de que cidade mesmo? Da cidade do Paraná, eu vim de Cornélio Procópio. Cornélio Procópio. E quem falou pra você da Morada do Sol? Cara, eu vim passear em São Paulo, já com a intenção de caçar o interior pra me morar, né? Aí fiquei sabendo que tinha um amigo de lá de Cornélio que tinha mudado pra cá. Aí eu vim na casa dele e aqui fiquei. Ô pessoal, vocês viram que nós começamos antes, né? Não vamos cortar não, deixa assim mesmo. A nossa conversa agora é com o José Martins, mas eu conheço ele por Martins. Eu conheço ele desde 85, quando eu cheguei aqui na Morada do Sol. Se eu falar pra você de onde eu conheço, eu não vou me lembrar, mas eu sei que eu conheço ele desde aquela época. Porque é uma pessoa que sempre foi envolvida principalmente com o esporte. É um atleta por natureza, era maratonista, corredor, representou a Indaiatuba em vários eventos. E ele vai falar daqui a pouquinho pra gente um pouco dessa história. E o Martins, eu lembro dele que ele era muito próximo do Bicudinho, o vereador Bicudinho. Tava sempre com o Bicudinho fazia torneio nos bar e tava lá o Martins com ele. E ele chegou aqui na Morada do Sol, em Indaiatuba, em 79, né? Primeiro morou... Onde você morou, Martins? Na Rua Pauares. Na Rua Pauares. Ah, eu gosto de falar Paul Harris, não sei porquê. Lá na Rua Paul Harris ou Paul Harris, como você preferir. Mas ele morou na Rua Paul Harris. Pauares, você viu como eu falo? Quando eu falo Paul Harris fica melhor? Ele morou na rua, nessa rua aí. Depois ele veio, comprou um terreno aqui na Morada do Sol. Não foi fácil como ele comprou. Fala pra nós. Primeiro, como que você veio parar aqui em Indaiatuba e como você veio parar na Morada do Sol? Quem falou pra você de Indaiatuba? E depois, como você chegou na Morada do Sol? Olha, eu saí do Paraná com o destino de arrumar uma cidadinha aí pra morar e fazer minha vida, né? Mas o que eu queria mesmo era arrumar uma cidadinha pequena, como Indaiatuba era na época que eu cheguei aqui, né? Aí eu fiquei sabendo que tinha um amigo de lá de Cornélio, de onde eu vim, do Paraná, que estava morando, tinha mudado ali, recentemente. Aí eu peguei e vim na casa dele. Cheguei aí e por aqui fiquei, né? Eu lá no Paraná eu já corria atletismo, jogava bola também, né? E cheguei por aqui, aí que eu comecei a participar de esportes aqui. Aí fui correr jogos regionais por Indaiatuba, em 1981, ainda com o professor Belotto, né? Belotto deu aula pra mim, aula de matemática, né? Dava aula de matemática. E o Belotto tem uma história legal também, principalmente nessa parte esportiva, na parte de educação. É um grande amigo nosso. Que me acolheu aqui no atletismo, né? Teve uma corrida em Indaiatuba, primeiramente, e eu acho que foi em 1980 mesmo, né? Eu já tinha, aí eu corri nessa corrida, eu vim trabalhar de pedreiro aqui, corri nessa corrida, aí fiquei em quarto. Aí lá já começaram a olhar, né? Aí o Belotto já chamou também para ir para os jogos regionais. Depois já fui trabalhar no Bradesco, representando o Bradesco no atletismo também, Indaiatuba, né? Depois fui pelo BCN e sempre estava representando Indaiatuba aí, em Itu, era sempre terceiro. Entre os 5 primeiros sempre estava rodando aí no amador, né? Representando Indaiatuba. Em 84 ganhei a maratona da Sol, ganhei os 1.500 metros também, eliminatória da bancária em nível Brasil, na PUC. E tem várias, no Morada do Sol também, tem várias corridas que a gente fazia no Morada do Sol, que em terceiro, quarto, segundo, né? E também, deixa eu lembrar bem, quando eu vim lá do Paraná também, lá também eu já era atleta, né? Lá eu comecei com 13 anos. Lá fui campeão dos 2.000 metros, né? Aquela marcha atlética, vocês já viram? Sei. Então, hoje é maratona, marcha atlética, né? E segundo nos 10.000 também, no estado do Paraná. E aí, parando por aqui no Indaiatuba, aí fui patrocinado pelo BCN. Aí depois, em 87, fui pela IAMA, fiquei 13 anos na IAMA do Brasil. E hoje eu tô com 21 anos hoje. Tô com 21 anos prestando serviço na Intralox, 13 anos pela Company e hoje estou com 9 anos pela GTA. Pela GTA. E você chegou aqui em 79, comprou o terreno em 80. O terreno eu comprei em 79. Né? 79 você comprou o terreno, mas você começou a construir em 80, 81. 80, né? mesmo, igual tá aqui no fundo aqui,
Eu comecei a construir em 82. E você falou que você veio pra cá num barraquinho, quero ser sozinho, você veio de Paraná só com a roupa do corpo e uma mala. E uma mala, as ferramentinhas do lado e a sapatilha de correr. E aí você construiu um barraco aqui e veio morar aqui. Bem no cantinho aqui, né? E só mato, era só mato. Né? Onde eu levei o período de Urutu, quando o ônibus da prefeitura veio me pegar aqui para disputar os jogos regionais, lá em Sumaré, em 81. Quando eu saí para fora do barraco, já estava com o uniforme da prefeitura e tudo, né? Quando o pessoal encostou o ônibus, ficaram caçando eu, né? Eu saí de dentro do barraquinho ali, no meio do mato, aí já levei o apelido de Urutu. Urutu. E fala pra mim, até tá o seu Luiz Elias aqui, que também é uma família aqui tradicional aqui da Morassó, a família Elias, conheço o Mirão, fiz uma entrevista com o tio dele, com o seu João. Você também chegou nessa época, Elias? Eu fui. E veio de onde? Vim lá do Paraná, também, lá do Moreira. Lá de Moreira Salles? Engraçado. E também pegou toda a dificuldade aqui da Morada do Sol. Opa! Cheguei aqui, quando saiu o loteamento, compramos um terreno ali, construímos ali na 26, mudei pra aí. Depois, aí eu vendi aí, fui pra Bahia. Não deu nada certo na Bahia, eu voltei pra cá de novo. Voltou pra cá. Ficou aqui. Que a família ficou. A família ficou. Tudo aí. Ele falou aqui, gente, que quando ele saiu aqui, o pessoal ficou procurando porque era só mato aqui na Morada do Sol. A gente tá falando hoje, vocês viram que a gente tem conversado com pessoas de várias partes da Morada do Sol. Eu tava lá na rua 59, lá no fundo. Agora há pouco eu tava lá na rua Renato Rijo com a rua Aurélio Garletti, que é bem na parte de cima do outro lado da Morada do Sol, do lado do Center Jeans. E agora eu tô aqui na rua 24, na rua Tacílio Furlan Martins. Aqui na rua 24 era uma parte alta, que para chegar água aqui era difícil, porque não tinha reservatório aqui. E quando ele disse aqui que saiu para pegar ônibus, o pessoal ficou procurando, colocou até o apelido de Urutu, porque isso aqui era só mato, não tinha infraestrutura. Não, e a não gente... tinha luz, não tinha nada. E você tinha a rua 70 aqui, né, que é onde a gente tá, que era a principal, a rua 32 aqui embaixo. 31 aqui. 31, e tinha aqui o ponto final, que era o chamado Sobradinho, né? Isso já foi depois um pouco. Foi bem depois. Depois, já em 82, por aí, 83. Que aí estabeleceram o Sobradinho aqui como tipo um ponto final. Isso. O ônibus vinha na rua 5, subia e virava aqui. Virava aqui, ponto final. Então hoje, eu falo assim, porque eu tô sempre usando isso como referência. Hoje eu tô falando, não sei, acho que provavelmente a família dele vai estar vendo. Eu tive num evento, lá inaugurou a Vila do Idoso. E um senhor me procurou, até inclusive na próxima quinta, eu vou até indo lá numa terceira idade, que ele está dizendo o seguinte: olha, precisa ver o que está acontecendo com a empresa, porque o pessoal que está vindo aqui para participar da reunião, eles estão saindo 3h30 e não tem ônibus para eles irem embora, estão até querendo parar de vir. Aí eu falei, como que a gente vai conseguir fazer com que o ônibus pare naquele lugar 3h30? O ônibus passava por lá. Antigamente, mesmo para pegar o ônibus, você tinha que andar até o ponto de ônibus. Hoje, o ônibus para praticamente quase que dentro da casa da pessoa. Porque tem um ponto aqui, tem um ponto na outra quadra, lá atrás não. Como a gente estava conversando também na outra casa. Para você fazer um telefonema, para você ligar para alguém, ou você tinha que ir no orelhão, ou você ia lá na Telesp, era lá na Rua Candelária para ligar. Porque você não conseguia ligar aqui, não tinha telefone para todo lado. Não, ninguém tinha. E orelhão era um em cada ponto, né? E até 81, a gente pegava o ônibus, nós que morávamos do lado de cá, pegava o ônibus do lado de lá. E só vinha ônibus de 2 em 2 horas. De 2 em 2 horas. Hoje é que começou a vir para cá e o ponto final no Sobradinho. E aí também você contou para mim que uma vez você foi num evento lá no Ginásio Esporte, numa reunião, e que fala para nós, como que foi esse dia? Disso aí. Então, a gente foi numa reunião no Ginásio Esporte e a ponte que passava era a Rua 5, né? Então o ônibus era só até 10 horas. Aí passamos das 10 lá na reunião, aí não teve ônibus para nós ia a pé. Quando nós chegou, eram mais de meia-noite aqui na Rua 5, tinha chovido, né, bastante, e estava cheio, a água estava passando por cima da ponte. Aí nós pousamos pro lado de lá, tinha um amigo que tinha feito uma casinha lá, nós sentamos lá, dormimos até a água baixar, 6 horas da manhã, para vir aqui para pegar a roupa para ir trabalhar. E você fala dessa água que passou por cima da ponte, toda vez que você, já que falei outra, quando você fala da água por cima da ponte, eu lembro do meu tio. Meu tio disse que para namorar a minha tia, isso ele morava lá em Minas.
ele tinha que atravessar o rio e atravessava com a trouxa na cabeça. Aí eu lembro daquela música, as águas do São Francisco passaram por cima da ponte. Esse é o grande motivo que eu não pude atravessar, mas isso eu achei foi bom. Passei a noite do lado da moreninha, né? Nós estávamos em 3. Dessas 3 pessoas hoje, tem um é o Zezinho. Ele morava do lado aqui, né? Eu não consegui ver ele. Mas nós vamos juntar esse pessoal ainda para uma hora, para falar mais bater um papo sobre isso aí. Esse Zezinho, ele tá na foto aqui, né? Ele... Ó, ele tá mostrando umas fotos aqui pra gente, ó. Isso aqui era um campo de futebol. Hoje, os campos da cidade são todos gramados. Naquela época era só rapador. Isso aqui é um campo em frente a Filtrosman, onde hoje é o shopping. O SESI ali. A ligação do SESI e o... Como é que é aquele o SESI e o Polo Shop hoje. Isso. Esse aí em frente é aquele do João Paz ali em cima. Ah, esse é aqui do Center Jeans, então, perto de onde é a Universal hoje. Esse onde a Universal também tinha um campo, né? E tinha um aqui perto do João Pioli. Onde é o João Pioli também tinha um campo de futebol ali, que era só rapadão. Não tinha grama na época. E por que a gente tá falando de futebol? Porque o Elias é irmão do Mirão, do Miro, que é o presidente do time da Moral Sol faz muito tempo. Naquela época, a gente tinha praticamente só o time da Morado Sol. Era só. Morado Sol, depois veio Vasquinho, depois veio... Vasquinho, Intersol. Como é que chama o outro? Mirassol. Mirassol, Depois veio o Mirassol, é assim. E os campeonatos não eram campeonato igual hoje. Hoje tem campeonato com 56 equipes. A Copa Zona Sul tem 56 equipes. A gente faz um evento para um festival de futebol de campo, a gente faz 8 jogos. Se a gente quisesse, faria 15 jogos. Só na Moral Sol tem mais de 20 equipes de futebol amador, que os responsáveis são aqui do bairro. Por quê? Porque é o maior bairro da cidade hoje. Sempre foi, hoje maior ainda, porque naquela época, quando você comprou seu terreno aqui, você comprava um terreno inteiro e você podia desmembrar esse terreno. Então muita gente comprava aqui, ele falava assim, vou comprar, faço do lado pro meu filho, eu comprava meio terreno, que muita gente mora em meio terreno hoje, e comprava com preço que você conseguia pagar. Você pagou barato na época ou não? Foi, eu não lembro assim, o preço certinho, mas foi barato e a prestação ainda. Naquele tempo, o Zezinho que comprou o terreno aqui, era... A prestação. Como é que chama? Era Cruzeiro ou Cruzado? Cruzeiro. Era Cruzeiro. Era Cruzeiro. Ô Martins, a gente até citou, acho que eu citei no começo, não sei se foi na nossa conversa antes, você foi muito amigo do Bicudinho, né? Foi. Você conheceu o Bicudinho mais ou menos em que época aqui da Morada do Sol? Olha, o Bicudinho e o Cebolinha, eu conheci eles aqui em 79. 79. E o Bicudinho a gente trabalhou junto, eu e o Bicudo nós trabalhamos junto com um tratorzinho, na Morada do Sol, sentando guia. O vereador Bicudo. E depois o Bicudo era o cara que media os terrenos. Você também ajudava a medir os terrenos? Não cheguei a ajudar a medir, não. Depois eu tive um tempo, trabalhei no banco, depois de um tempo eu voltei a trabalhar com o Elias Jorge, que era o patrão dele, né? Aí, encarregado de pedreiro. Depois, foi coisa de 3, 4 meses só, e voltei pra Iama, na época, né? E assim fui correndo, tocando o barco. A gente tá falando do Bicudinho, tá lembrando aqui, gente, eu não vou, acho que eu não vou lembrar desse, por mais que eu tenha chegado aqui 8 anos, na minha memória não me traz essa recordação. Mas é muito legal, é muito emocionante quando você mora num bairro igual a Morada do Sol, que você não tem asfalto, você não tem nada, e anuncia que vai fazer o asfalto. E aí começa a passar as máquinas, começa a fazer as guias, né, Martins? Foi. Aí depois vem o asfalto. Hoje não, hoje quem já muda para suas casas já muda com tudo pronto. Com tudo pronto já. A gente lá atrás não passou por toda a experiência, né? Morar em Rua de Barro, de repente demorou para asfaltar aqui. E quando eu morava ali mesmo na 86 ali, para pegar água, tinha que acordar de madrugada, pegar água no cavalete, porque não subia água na caixa em cima. Não tinha força. Não tinha força para subir. E se não aproveitasse a noite para guardar água, no outro dia você não tinha água para fazer as coisas. Tinha não. Aí depois de 90 e pouco que eu parei com atletismo, sem engordar um pouquinho, aí eu virei ser locutor, né? Ah, você tem o programa de rádio, show, lembro, você fazia... Você lembra? Fazia as propagandas do Bicudo, do Cebola e das lojas também. Mesmo trabalhando aí, eu fazia isso, né? E pegava... A gente contratava cantores para vir nos bairros aí.
Aí vinha Barnabé, que até morou aqui em Indaiatuba, né? Barnabé. Barnabé. O Barnabé, eu acho que ele veio na eleição de 96, ele veio na campanha do Cebolinha, né? Veio. Que eu fui candidato a primeira vez em 1996. Naquela época eu lembro que veio a Gretchen, a Tami, era dançarina da Gretchen na época, 96. O Barnabé acho que também veio naquela época. Eu lembro de uns cantores, acho que era de Paulo e Paulistano, de Paulo e de Helder. Não, é de Paulo e de Helder, parece. De Paulo e de Helder. Paulo e Paulinho, né? Que é o... De Helder, que eles fizeram um show lá no Lauro Bueno e cantaram uma música chamada Desatino, rapaz. E desde aquela época esse Desatino ficou na minha cabeça, não conseguia entender porque que eu gostava dessa música. Mas ouvi ela em primeira vez em 96, num comício do Cebolinha. E depois que eu fui descobrir, com o tempo, quem fez a música era o Ronaldo Viola, né? Ronaldo Viola, que fez um tanto de música, com um tanto de moda de viola boa aí, pra quem gosta de moda de viola. Mas eu lembro que foi de um comício do Cebolinha, lá no Lauro Bueno, que essa dupla cantou lá. Foi. Não, foi um movimento bom até. Você teve uma participação legal na política, né? Tive bastante tempo com o Bicudo, Cebola, o pessoal todo, os prefeitos, né? E tive participação boa, foi gostoso. Né? Conheceu o Jorge do Depósito, Jair Leme, Também. Depois, Rosana Magalhães, Isso, Roberto da Farmácia. depois que passava a campanha, né? Todo mundo. Aí juntava todo mundo patrocinava meu show. Aí nós ia fazendo show nos bairros. A gente tá falando, até eu estava comentando agora na outra entrevista que eu estava fazendo, que naquela ocasião, até era perto de onde eu morava, a gente fazia os bailinhos no final de semana. E também naquela época, principalmente o Bicudinho, você tinha muito torneio de bilhar que você fazia. Bastante, né? Você tinha muita quermessinha. Quermessinha, eu lembro de umas quermesses, tinha ali na Sociapan, a quermesse da Santo Antônio sempre teve, na 12 de junho. Você tinha muita quermesse naquela época, né? Falando em Santo Antônio, a primeira quermesse que a gente fez aqui na Morada do Sol foi para a igreja de Santo Antônio. Era uma igrejinha bem pequenininha, sabe? Ali. E aí a gente fez no Mangueirão de Porco, que é ali onde é o estacionamento, em frente à Guarda Municipal. Ali era um mangueirão de porco ali, sabe? A fazenda criava porco ali, né? Aí desativou os mangueiros, né? Ficou tudo limpinho, a gente foi lá e varreu, limpou, aproveitou as casinhas, né? E colocou e fizemos a quermesse ali. A quermesse ali. Quermesse ali. Na verdade, quando saiu a Morada do Sol, a gente conversou com a dona Marisa, até depois, acho que foi depois até que a gente entrevistou ela. Foi a dona Marisa, foi outra pessoa que comentou. A família do Ário Barnabé chegou a ceder a cozinha deles como sala de aula. Porque foi aumentando a quantidade de alunos, tinha onde estudar, a cozinha, a sala virou sala, a cozinha deles, a sala virou sala de aula. E a molecada, os estudantes, não tinha lugar igual hoje, você tem um pátio. Eles tomavam o recreio, era debaixo de árvore, porque não tinha lugar para o recreio. É verdade, né? A festa que você está falando do Mangueirão era a mesma coisa que as festas de baile, era também na cocheira. Nossa, fizeram muito baile ali, no barracão da fazenda ali. Hoje ali é o que mesmo? Como é que é o nome? Hoje é a faculdade, a escola Morada do Sol 4 ali. Então, foi feito muito baile ali na associação, que a associação não tinha o salão lá em cima, né? Aí ela fazia ali. Ô Martins, e a parte de infraestrutura, água, luz, porque também conversando tanto com a Ana, do Vanderlei, a Genizona, que já faleceu, e elas contaram para mim, também a minha memória não me deixa lembrar disso, que quando foi inaugurada a energia, como que foi? Você participou desses momentos, né? Eu participei. A energia é tipo assim, né? Eu não lembro o ano certo que foi inaugurado, mas igual na minha época quando eu cheguei aqui, eu mesmo não usei luz aqui. O João aqui atrás, que é um mecânico que não pôde estar aqui com nós hoje, ele foi uma das primeiras casas que fez aqui atrás na Rua 25. Ele pegava, a maioria pegava a luz de lá da sede da fazenda. Da fazenda. Do Barnabé. Aí vinha subindo os postinhos pequenos por dentro. Não era poste, era eucalipto, né? Ah, o eucalipto lá parecia uma cruz, né? Uma travessinha. Uma travessinha. Uma cruzinha lá e pronto. Ó, aí vinha passando, tipo, tinha meia dúzia de casa ali, barraco ali embaixo já. Até chegar na casa do João aqui, a luz nem acendia direito. Eu falei, eu vou puxar a luz aqui pra quê, né? Eu acendi a vela mesmo aí de noite e boa. Agora a água, quando inaugurou, o João aqui ligou a água. Eu que fiz o relógio de água dele. Aí eu também não liguei a água aqui.
Eu passava num trio que tinha aqui e buscava água ali na casa dele de balde. Pra usar, até eu ligar a minha aqui. Era gostoso, cara. Pra você... E a energia vocês pagavam tudo, depois pagavam lá pro Cachoeira, né? Isso. Pro Toninho Cachoeira. Toninho Cachoeira, tá? Pra lembrar o nome dele agora. A gente fala sempre dele, não acha essa família dele. Não, Você conhece alguém? Ali de frente mesmo, ali do lado de lá, tem um filho dele que sempre eu encontro ele aí. Eu tentei encontrar ele agora, não consegui. E aí nós chamamos ele de Cachoeira também. Né? E tem um pessoal dele que mora bem de frente àquela passarela dali de frente à Guarda Municipal, do lado de lá. Eu vou achar eles lá ainda. Ali é a filha dele que mora ali, né? Parece que é uma filha dele que mora ali. Ô Luiz, você falou que veio de Moreira Salles. Veio toda a família? Quem que veio primeiro pra cá? Veio o meu tio, que veio primeiro. Seu João? Não sei, não, outro, é o irmão do meu pai. Não sei se você conheceu dali a Isaura, a Dirce, a baixinha lá, que é a mulher do Joaquim mora ali na 75. Do Ele morava do Joaquim? outro lado. Eu morava aqui perto ali na vendendo do pai e filho também agora. Agora há pouco tempo foi para Mato Grosso, voltou. Eu não lembro, falando por nome assim, eu não lembro. Eu lembro bastante de você, lembro do Miro, o seu João, que nós trabalhamos junto na roça por um tempo, quando eu cheguei aqui. O Luiz também. O Luiz. O Luiz tá na foto de jogo. O Luiz, eu também lembro. E vocês vieram pra cá também porque alguém chamou. Porque eles vieram primeiro, eles vieram em 75, nós viemos em 79. 79. Eles vieram pra cá, nós veio. Aí falou, um puxando o outro. Viemos todo mundo. Legal. Aluguemos uma casinha lá na Vila Todo Santo, no fundo lá. Uma casinha no fundo da casa do... Chama o homem lá, não esqueci o nome do dono da casa. Não, lá. do Califórnia ali? Não, lá na Vila Todo Santo. Ele tem até o depósito de Não é o Carlito, não. matéria de móvel usado ali na... Não é perto daquela pé de figueira grande que tem ali, não. Ali tem, era o Carlito Não, ali. lá na Vila Todo Santo, pra lá daquela fábrica lá do cemitério lá. Ah, tá. Eu não lembro o nome dele, Vila não. Todo Santo, né? Ô Martins, você acompanhou todo esse crescimento da Morada do Sol Acompanhei. ao longo desses anos. E como é pra você estar aqui, ainda continua morando na Morada do Sol, ver o bairro como ele se transformou? Quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos, 4 netos. 3 filhos e 4 netos, todos situados, bem encaminhados. Graças a Deus. E como que você vê a Morada do Sol hoje? Porque lá atrás, sem querer voltar também na parte, lá atrás, quando você ia para a cidade para fazer um crediário, a pessoa falava, dá Morada do Sol, não vou vender. Tinha gente que ia eu estava até brincando que eu estava falando, a gente ia para Tejusa, tinha gente que ia para Tejusa, que era a referência da época, não falava que morava na Morada do Sol, não. Mas é verdade. Saía, Tinha gente que tinha à noite saía, queimava o chão embora a pé, mas não sabia, ninguém sabia que morava na Morada do Sol, porque as pessoas tinham vergonha de falar que morava aqui, como algumas pessoas também recriminavam muito a gente aqui. Ó, Aí, recriminava, e teve uma época que o Reinaldo, quando o Reinaldo assumiu, que o Reinaldo acabou, foi quem mudou a cara, as pessoas diziam que o Reinaldo só fazia pra Morada do Sol. Eu vi isso, minha pessoa, nunca ninguém falou isso, né? Eu também, pra mim, eu não levava isso aí, eu via falar dos outros assim, sabe? Só que eu não, pra mim, eu tava morando, pra mim aqui que era o centro da cidade, né? E por o fato da Morada do Sol ser longe da cidade, então o pessoal discriminava um pouco, né? Aí o Elias Jorge, da imobiliária, que ele loteou aqui, foi meu patrão também, é uma pessoa que eu quero bem também. Uhum. E ele sempre falava, ele loteou aqui e falava pra mim assim, Martins, Morada do Sol vai ser a mina de ouro de Indaiatuba. Ele falava que vai puxar os outros bairros do lado e vai crescer, que aí tem Morada do Sol e vai ter coisa mais bonita do que Morada do Sol. É o que nós estamos vendo hoje, né? Os outros bairros. Tanto de bairro que surgiu depois, né? Naquele tempo lá, se falasse pra uma pessoa lá assim, mora na Morada do Sol? Não. É longe, né? É longe. E tinha gente, eu já ouvi pessoas falar no banco lá pra mim que eu trabalhava, no Bradesco, falar assim, mas você mora lá na Morada do Sol? Lá não quero nem de graça. E hoje eu vejo 2 ou 3 pessoas dessas pagando aluguel aqui. Não desejei mal, né? Nem Sim. nada. Mas hoje eu já vi 2, 3 pessoas daquelas pagando aluguel aqui na Morada do Sol. Como nós temos os outros bairros de volta, invejável, né?
prédios, um monte de coiseira. Então, eu me sinto orgulhoso. Né? Hoje, meus netos, tá aí o mais velho com 14 anos, mora aqui e se sente orgulhoso de ver Indaiatuba. Hoje, Indaiatuba, ó, eu tenho outro orgulho. Indaiatuba ficou a mais bonita do Brasil. A mais bonita, uma das melhores cidades para se ver, Indaiatuba. E disputou com 2 capitais. Belo Horizonte, E Curitiba. E Curitiba, que é a minha capital lá do Paraná, né? Sim. Quando eu vi as 3, eu falei, é Indaiatuba. Daí deu Indaiatuba, tô feliz mesmo. Pra mim, eu até nasci aqui. Eu gosto do Paraná, da cidade onde eu morava, gosto de lá e gosto daqui. Mas pra mim, eu nasci aqui. E gosto e amo a Morada do Sol. Eu também, Então, eu tenho... Desde quando eu pulei aqui, quando eu tava morando lá, aqui não tinha nada. Eu olhei bem e falei, eu vim do mato mesmo, e é pra lá que eu vou. Ele tá falando que ele veio do mato, e se a gente for falar quando a gente fala assim, é que eu também sou paranaense, vocês também são paranaenses. A gente tava acostumado lá com terra vermelha, tava acostumado com lavoura de café. Talvez as pessoas que vieram de São Paulo, que pra cá, vieram depois, porque o pessoal de São Paulo comprou muito terreno aqui, mas eles não vieram pra cá. Não, Eles compraram porque trabalhavam na Mercê, trabalhavam num tanto de lugar, e compraram os terrenos aqui e deixaram esses terrenos aí. Tanto que depois que eu virei corretor, eu entrava em contato, vendia um monte de terreno que era de gente que era de São Paulo. E nem sabia nem onde era o terreno. Agora o paranaense não, o paranaense veio pra cá e construiu sua casa, construiu sua vida aqui. Hoje mora gente de todo lugar do país, mora gente de São Paulo, todo lugar mora gente. Mas o paranaense foi quem chegou aqui e entrou aqui e desbravou. Mas é verdade. E hoje todo mundo quer Indaiatuba, né? Hoje todo mundo quer Indaiatuba. Indaiatuba no sentido geral, eu até friso bastante isso. Quando a gente fez o projeto de aniversário Jardim Morasol, porque Morasol faz parte de Indaiatuba. A gente está falando da Morasol, está falando de Indaiatuba. Todo bairro é importante para a cidade. Mas a Morasol tem essa história diferente. Porque foram mais de 7.500 terrenos e não tinha infraestrutura nenhuma. E as pessoas entraram aqui, desbravaram e se tornou o bairro que é hoje. Mas é verdade. Nossa, eu me sinto, vitorioso de todos os lados, sabe? Hoje está em Indaiatuba, né? Morada do Sol, Indaiatuba. Porque, vou contar uma historinha. O primeiro dia que eu cheguei em Indaiatuba, eu peguei o ônibus do Bonavita, em São Paulo, para vir na casa de um amigo aqui. Eu já tinha ido Campinas, outra cidade lá, Sumaré, não lembro os outros nomes aí, né? Pequenas aí, não tinha gostado. E o dia que eu peguei o ônibus lá, que eu vim visitar o colega aí para visitar Indaiatuba, quando o Bonavita entrou na entrada ali, que era ali no ginásio de esporte que entrava, ali assim, eu olhei no sol, assim, meu coração abriu. Eu dei uma olhada assim e falei, pô, será que é por aqui mesmo? E foi. Parece mentira, cara, não até arrepio, não falo. É verdade. Eu morava lá do outro lado, lá na rua Aurélio Garlete. E eu sou paranaense, até 1991 eu ia todo ano para o Paraná. E a gente pegava o Bonavita, descia do Bonavita ali, quando voltava na pista. Na pista. Então esse prazer, essa alegria de voltar para casa, de voltar para Indaiatuba é muito gostoso. Não, muito mesmo. A gente pode estar na praia, pode estar em qualquer lugar, mas a hora que a gente volta para cá é um ar diferente, é um clima diferente. É um clima diferente. É muito diferente mesmo. Muito diferente, viu? Muito bom, muito gostoso. Quando vim para Paraná para cá, não era o Bonavita, era o Garcia. Garcia, nós descia do Garcia. Garcia. Descia do Garcia. Nós tínhamos que pegar o Bonavita para ir lá em Campinas para pegar o Garcia lá. A gente para ir para São Paulo, depois lá. Era para vir do Paraná para cá, era o Garcia. Sim. Aí ia lá em Campinas pegar ele para ir para Paraná, quando vinha de lá para cá, eu ia descer ali, né? Na pista ali. Sim. Era Martins, bom, era gostoso. eu quero agradecer você por ter ter disponibilizado um pouco do seu tempo junto com o Luiz Elias, que eu chamo o pessoal todo de Elias. É o Tuniquinho. Elias, é outro irmão dele. Que é outra família que mora aqui já há bastante tempo. Essa é a última entrevista que a gente está fazendo de uma série de 10. Bom. Depois nós vamos mandar para você toda a gravação, vamos editar também a participação quando a gente vai entregar uma premiação. Mas falar da alegria nossa, em ver sua alegria em morar aqui. Bastante. Esse é o intuito do resgate e preservação da história do Jardim Morada do Sol. São pessoas que vieram para cá, continuam morando aqui
E hoje tem muito mais amor pelo bairro, pela cidade, do que tinha lá atrás quando chegou aqui. Posso contar mais uma? Pode. Então, eu saí lá do Paraná também, né? Até brinquei com meus amigos lá. Inclusive esse amigo que eu tenho aqui hoje, que eu vim aqui na casa dele na época, eu falei pra ele, agora eu saio daqui do Paraná, vou casar com a paulista agora, né? E cheguei aqui, casei com a paranaense de lá também, de lá do Moreira. Você veio em busca de uma paulista e casou com a Eu paranaense. brinquei com eles, falei, agora eu vou pro estado de São Paulo, vou casar com a paulista, né? E eles né, brincando, é uma brincadeira de amigo, de jovem, né? Aí quando cheguei aqui, encontrei a paranaense, casei, com 39 anos de casado. Qual que é o nome dela? Iraci. Tá vendo, Iraci? Ele queria uma paulista, ó. Foi você escolhido, hein? Então, aí cheguei aqui, casei, encontrei a paranaense, casei, graças a Deus estou feliz, 39 anos de casado e 3 filhos, 4 netos. Estamos lutando aí na graça de Deus. Isso aí, obrigado Martins. pessoal Obrigado, todo. Elias. Elias. Obrigado, viu? De nada. Martins, obrigado. Eu que agradeço, hein? De coração mesmo, todos vocês, tá?